Estamos de volta. As mudanças no Estatuto do Desarmamento que tramitam no Congresso Nacional. Esse é o debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Participam aqui comigo Antônio Funari Filho, presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e André Augusto Bezerra, juiz, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que quase 20% dos membros do colegiado que aprovou o texto para as mudanças no Estatuto do Desarmamento receberam doações eleitorais da indústria de armas e munições em 2010 e ou em 2014. Nessa matéria, questão do armamento ou do desarmamento, como atua no Congresso Nacional a chamada bancada da bala? Antônio. O grande problema do financiamento da campanha eleitoral pelas empresas é esse. Então, a gente, na realidade, muito menos, em vez de ter partidos que cumprem suas programações, os seus programas, partidos ideológicos que atuam sobre a égide dos seus princípios, nós temos grupos de interesse. E um desses grupos é a chamada bancada da bala, que consegue, dentro de uma conjuntura específica, em que nós temos um presidente da Câmara que procurou colocar em pauta todos aqueles projetos a que se referiu o doutor André, em pauta, justamente para criar, através desses grupos, uma condição de força interna dentro da Câmara para garantir a sua permanência. Então, primeiro a sua eleição, segundo a sua permanência. Então, essa coisa é terrível. E esses interesses são nacionais e internacionais. São interesses pesados. Isso essa área é uma área tão pesada que é o setor que alimenta as guerras. Uhum. Então, a indústria armamentista é alguma coisa importantíssima e pesada no campo internacional. E não deixa de ser no Brasil. Então, se esquece os interesses da população nacionais, e se esquece os princípios que estão lá no Estatuto do Partido e parte para um pragmatismo interesseiro e sem princípio. A única finalidade é conseguir angariar condições de ter dinheiro para as eleições e não só para as eleições. André. Olha, um momento difícil como esse, de retrocesso, serve muitas vezes para que a gente possa aprofundar algumas questões. E, de fato, essa é uma oportunidade para levantarmos o debate de forma bastante ampla a respeito do financiamento das campanhas. Por exemplo, quando se estuda ou se analisa os deputados que lideram a campanha para reduzir a maioridade penal, você vai ver que há interesses escondidos via financiamento de quem lucra ou quem quer lucrar com presídios privados, né? Quem quer privatizar o sistema penitenciário brasileiro. No caso do Estatuto do Desarmamento, o problema também está bastante claro, né? Os deputados, a bancada da bala é efetivamente, ou pelo menos em grande parte, financiada pela indústria dos armamentos. Agora, uma coisa importante é o dinheiro, né? Interesses específicos de segmentos empresariais, industriais, que querem lucrar com esse tipo de negócio, com esse tipo de cultura que, de algum modo, alavanca os seus negócios. Isso é uma coisa. Agora, por outro lado, há uma questão, digamos, política e, ao mesmo tempo, cultural, de rumo e de decisões e escolhas de uma sociedade em relação ao seu futuro. Me parece que uma grande parte das pautas, chamadas pautas conservadoras, da atual composição do Congresso Nacional,
como disse o André, né, que a gente parece que saiu de 2014 e acordou em 1955 com esse novo Congresso. Me parece que também, para além das questões econômicas que vocês colocaram claramente, temos aqui também uma ideia de o que é que um país deve ser, portanto, uma posição política, uma posição moral, uma posição ideológica, né? Então a gente vê as chamadas também bancadas religiosas, etc., disputando questões morais, quanto em relação aos direitos das mulheres, em relação à privação de direitos humanos, que foram conquistas civilizatórias, digamos, no pós-guerra, no mundo inteiro, e daí, inclusive, a ONU com os direitos humanos, enfim, nos anos 50 e no Brasil nas últimas décadas, após a Constituição de 88, depois de um longo e duríssimo período de trevas, digamos, políticas e sociais e de direitos sociais no Brasil. Do ponto de vista político, esse tipo de medida, esse tipo de discurso do cidadão se armar, ele cola para uma parcela da população. Ele vai ao encontro de uma certa moral do senso comum, quer dizer, o campo médio de um raciocínio, embora tacanho, né, embora boçal, ignorante, que ignora, né, o funcionamento da sociedade, das instituições e as causas e as razões de como se organiza o crime, a insegurança e o crime organizado. Ele acha que se ele tiver uma arma ele está seguro. Ele acaba embarcando nesse tipo de ilusão e de ficção que é vendida para ele por meio de uma ideologia do justiceiro, do herói, do individualismo, né? E mesmo o individualismo hoje com a internet é um individualismo conectado, né? A gente mantém uma ideia não de sociedade como um corpo, como um coletivo, tomando decisões, digamos, conjuntas em nome do bem comum, mas as pessoas continuam defendendo muito fortemente a ideia dos interesses individuais. E esse tipo de agenda, né, parece que vai ao encontro do que seriam os interesses individuais. Eu quero adolescente preso, porque eu não quero trombadinha perturbando a minha vida individual, no meu bairro, né, na minha casa, na minha porta, na janela do meu carro, no farol. Né? Eu quero poder também a arma porque eu quero poder intimidar o bandido que se aproximar de mim ou o dono do carro vizinho no farol se ele discutir comigo. Né? Porque isso também é um sinônimo sou machão, né? De uma sociedade patriarcal, machista. No campo dos costumes, esse tipo de agenda também, devolver esse assunto para a pauta do dia, também não é um sintoma do momento que o Brasil vive? Naturalmente, o Congresso é feito de interesses corporativistas. Você tem, na bancada da bala, quando se fala em bancada da bala, muitos policiais, militares. E ex-policiais da reserva? Ou cuja categoria tem o monopólio do uso da arma ou da chamada violência justa para defender a sociedade. Não é estranho que eles traiam a sua corporação, que tem esse tipo de interesse, quer dizer, de manter, porque facilita muito para quem? Para o policial não ter um bandido, uma pessoa comum armada. Facilita muito quando se faz em qualquer suspeita, verifica que o sujeito está armado, pela lei ele já pega e recolhe o cidadão, evitando que ele possa usar essa arma, etc. É uma coisa que demonstra o peso que tem o dinheiro, o interesse econômico na coisa. Então é uma espécie de contradição. Esse é um aspecto. O outro, que é a questão do maniqueísmo. É muito simples a conversa dividindo o mundo em bons e maus, preto e branco, mocinhos e bandidos, etc. E tal. É uma coisa que pega muito fácil. Segundo, sem dúvida nenhuma, a gente tem, e se prova, o Estado não tem cumprido a sua função de defesa do direito humano à segurança. As pessoas se sentem inseguras com razão.
Quer dizer, só que a resposta é que é errada. Ao invés de procurar os mecanismos que existem estão aí, no sentido de exigir essa proteção ao seu direito à segurança, que é, por ser direito humano, todos têm, através das instituições exigindo o funcionamento das instituições, utilizando instrumentos de democracia direta que foram criados no processo democrático, etc. É muito mais simples você falar, não, dá uma arma para mim que eu me resolvo. Eu me resolvo, não sei o quê. E não é verdade. Estatisticamente, não é verdade. É o exato contrário. Eu acho que a sua observação me remete a duas observações. Primeiro, a causa da violência, óbvio, vivemos numa sociedade violenta, mas cujas origens são profundas. Aliás, origens da colonização, vamos lembrar que a nossa colonização foi feita à base da apropriação e da violência, né? Do explorador que expulsava o índio, do coronel latifundiário que pegava a cerca dele e colocava sobre a terra do pequeno proprietário de um sítio, do nosso modelo de desenvolvimento excludente. Óbvio, temos uma sociedade violenta. Ninguém nega isso. O problema é a causa. O que está por trás, né? Além de todos esses fatores, desde a colonização, hoje ainda temos a novidade da guerra contra as drogas, que tem matado milhares de jovens em todo o terceiro mundo, especialmente aqui na América Latina. Uma outra circunstância que eu queria citar é a questão do clamor popular e os direitos humanos. Direitos humanos, muitas vezes, direitos de minorias, não têm que ser regidos pelo clamor popular. Até porque a nossa democracia não é uma democracia plebiscitária. Né? A nossa democracia é uma democracia fundada no respeito aos direitos humanos. Eu sempre lembro um exemplo alemão a respeito da chamada cláusula pétrea, que não é nem muito objeto de discussão, é mais a gente fala mais dela quando discute a maioridade penal. Por que surgiu a cláusula pétrea? Ela surgiu na Alemanha, no pós-Segunda Guerra, pensando-se que, em determinados momentos históricos, o clamor popular vai na direção da restrição aos direitos humanos. Então, para evitar isso, existe a cláusula pétrea. Então, o clamor popular, em razão da violência, jamais pode ser justificativa para a restrição de direitos. Claro, até porque o clamor vai na direção do que Antônio dizia, né? Você disse, quando o Estado não consegue responder à sociedade de maneira adequada, por exemplo, no campo da segurança pública, a sociedade se revolta e tenta fazer por conta própria, por meio da saída que está mais naturalizada. A saída do senso comum é a saída individualista, é a saída individual. Na saída individual eu me garanto tendo uma arma comigo, dentro do meu carro, na minha casa, e é como se a gente voltasse a um estado pré-contrato social, né? Porque o contrato social, uma das questões do contrato social é você passar o monopólio da força ao controle do Estado, tirando do cidadão. Se o Estado não responde com políticas sociais, o cidadão fala, opa, esse contrato está desfavorável a mim, eu quero resolver as minhas questões ao meu modo, né? Exato. E essa questão de direito humano à segurança está desde a Declaração do Homem e do Cidadão. Quer dizer, um dos itens é um direito humano. A pessoa fala, ouve-se até, fala, olha, a polícia vai agir com energia, etc., mas respeitando os direitos humanos. Bom, ela tem que cumprir, não é? Ela é executora. Ela que tem que garantir o direito humano à segurança. Não é alguma coisa, não é um obstáculo a ela, né? Não deveria ser entendido como um empecilho, né? Apesar dos direitos humanos, nós vamos respeitar os direitos humanos, vamos fazer o nosso trabalho. Falo, não, vocês deveriam garantir, né? O seu trabalho é garantir os direitos humanos. Na menor das hipóteses, quando você fala, não pode combater a criminalidade porque vem o pessoal dos direitos humanos aí. Ou a gente prende, o juiz solta, sabe? São esses discursos que pegam, quer dizer, são... E o interessante é que no imaginário, quando a gente imagina um criminoso, eu não sei se vocês lembram, há 5 anos atrás, coisa assim, houve a morte de presos numa cela em São Paulo, numa delegacia que tinha 40 numa sala, que houve o pessoal morreu asfixiado, foi um negócio assim terrível. Eu estava
num local, estava acho que num restaurante, uma coisa assim, o pessoal estava conversando e falou, mas 40 bandidos, essa coisa, foi até um bem que esse pessoal que... E me provocaram, eu estava quietinho no meu canto, o que o senhor acha, doutor? O senhor acha disso? Eu falei, sabia que entre eles tinha um sujeito que perdeu o emprego, não pôde pagar a pensão alimentícia. E ele foi preso por causa disso, e ele morreu, então aquela família não vai... Não vai mais ter pensão alimentícia em mais nada. Já tá, aí a pessoa já... Porque a imagem é que todos aqueles 40 eram estupradores, assassinos... E ainda que fossem, né? E ainda que fossem. Né? A imagem que se faz... Então, que o sujeito que é detentor de tudo quanto que é a imagem se faz de alguém que seja preso. Então, são coisas que é muito difícil fazer as pessoas raciocinarem. Por isso que é muito importante a gente ter um clima que não tenha o ódio. Para poder não ter uma discussão de torcedor de time de futebol, mas sim uma coisa que você possa aprofundar, começar a pensar, raciocinar. A situação de polarização social favorece, né, esse tipo de agenda mais conservadora. Quem defende a agenda dos direitos humanos tem que se colocar nessa tarefa, tentar explicar que, olha, eu sei que existe um problema de segurança pública nesse país, não negar esse problema, mas essa solução que você está defendendo vai piorar esse problema. Né? Você vai andar com cidadãos armados, portanto, você vai tirar do Estado o monopólio do uso da força, né? Vai acontecer isso, e viveremos numa sociedade ainda mais insegura. Assim como viveremos numa sociedade ainda mais insegura, colocando menores de 16 anos na cadeia junto com adultos, porque eles sairão de lá pior, além de todo o aspecto humano, além de todo o aspecto moral, ético. Né? Então é preciso lembrar isso. Essas soluções são mentirosas, né? Porque são soluções que vão piorar, são verdadeiros estelionatos. Lembro muito do número da PEC 171, a PEC da redução da maioridade penal. PEC 171, né? A PEC do estelionato. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.